do dia 30 de missões é aqui no Moriá, tá? Essa reunião para todos os promotores de congregação, não é só para líder de missão do setor, é para setor e congregação, enfim, para as diretorias de missão da congregação. Quem estiver envolvido com missão pode vir nessa reunião. O número não precisa ter controle porque não é um número grande, mas quem estiver envolvido em missões, venha na reunião, porque tem importante assunto a tratar e coisa boa, né? Coisa boa para anunciar aí, projetos bem bacanas. Então, não só a setor, todos os líderes de congregação também de missão, dia 30. E para a semana que vem, para segunda-feira, nós temos aqui um culto especial alusivo a ações de graça por consagrações dos pastores João Neto, Alexandre Abreu, Samuel Souza e Manuel Santos. Está ali, pastor Manuel. Tá? Segunda-feira que vem. A lista abre amanhã? A lista abre amanhã. Abre amanhã. Vai ser bandeira laranja, porque qualquer anúncio de bandeira de sexta-feira só vale a partir de terça, é confirmado na segunda. Então vai ser bandeira laranja. Então é mais ou menos isso que a gente está vivendo já, agora. E vamos ter, então, esse culto especial. Atenção, a lista abre amanhã. Já tem, antes de ela abrir, já tem 70 inscritos, tá? Então, quem quiser vir para esse culto especial, para participar das ações de graças, já inscreve-se logo, porque com certeza vai faltar lugar, tá bom, irmãos? Com certeza. Eu tenho aqui as escalas da Nazaré e do Espigão. Se tiver algum obreiro lá da Nazaré e do Espigão, o Espigão está aqui. Nazaré, perdão, né? Estou te transferindo já, né? Se tiver alguém do Espigão, depois você põe aqui com o Paulo. Eu estou honrado hoje por termos a visita do nosso Espigão, depois você põe aqui com o Paulo. Grandioso és tu, grandioso. Eu estou honrado hoje por termos a visita do nosso. Minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, amado meu, voltou, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz
converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora Essa parte administrativa, vamos falar rapidamente da palavra de Deus, temos ainda uns minutinhos. Abra sua Bíblia junto comigo na terceira carta de João. Terceira carta de João. Parece que vai chover hoje, né? Terceira carta de João. Pode liberar a transmissão. Não, tá bom aqui, ó. Tá bom. Obrigado. Terceira carta de João. Quem encontrou diz amém. Você sabe como é que encontra a terceira João? Quem não sabe, vai a Apocalipse e dobra à esquerda. Vai a Apocalipse e dobra à esquerda, passa Judas, chega em terceira João. Terceira carta de João. E vamos ler todo o livro hoje. Vamos ler um livro inteiro da Bíblia hoje. Vamos ler toda essa carta. É uma das menores cartas da Bíblia. Apenas 15 versículos. Vamos ler. O ancião ao amado Gaio, a quem amo em verdade. Amado, eu desejo acima de todas as coisas que tu possas prosperar e em boa saúde, e que também a tua alma prospere, porque me alegrei grandemente quando os irmãos vieram e testificaram da verdade que há em ti, e como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Estes foram testemunhas da tua caridade diante da igreja, os quais se conduzires em sua jornada de maneira piedosa farás bem, porque pelo seu nome seguiram adiante, nada tomando dos gentios. Portanto, devemos receber aos tais, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que ama ter preeminência entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu for, lembrar-me-ei dos feitos que ele realiza, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal não viu a Deus. Demétrio, porém, tem bom testemunho da parte de todos os homens e da parte da própria verdade. Sim, e também nós testemunhamos, e vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha muita coisa para escrever, mas não irei escrever-te com tinta e pena, mas acredito que ver-te-ei brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Nossos amigos te saúdam, saúda os amigos por nome. Amém. Nós lemos aí toda a terceira carta do apóstolo João. João, ele escreve essa carta pequenininha, pequena o suficiente para caber numa folha de papiro, o que mostra que literalmente é uma carta que ele estava mandando, não era um tratado, não era um livro, uma carta. E ele escreve essa carta pequenininha, cabendo numa folha de papiro, para um destinatário chamado de Gaio. Tem muitos comentaristas que fazem vários esforços de entender quem é este Gaio. Tem várias hipóteses sobre quem é este Gaio. Tem outros Gaios na Bíblia e procura se correlacionar, identificar. Mas o que se pode afirmar com certeza é que este era um líder em alguma comunidade cristã. Isso a gente sabe com certeza. Gaio era algum líder em alguma comunidade cristã. Fora isto é especulação. João, obviamente, está tendo aqui dificuldades com esta igreja, porque um dos seus líderes, chamado Diótrefes, estava resistindo à autoridade de João.
Então ele escreve essa carta. E nessa meditação dessa noite, nós vamos aprender aqui sobre bons e maus obreiros e o exemplo que eles nos deixam. Se você quiser anotar uma breve síntese da terceira carta de João, é isso: bons e maus obreiros e o exemplo que eles nos deixam. O que nós aprendemos nessa carta, que nós acabamos de ler, é Paulo dizendo para nós: olha, seja um bom obreiro, como o exemplo de Gaio. Ou talvez nós podemos dizer que seja um bom exemplo como foi Gaio. Este homem, ele era um bom exemplo de obreiro. Não importa na vida o que você faz, sempre você vai ser um exemplo para alguém. Você é um exemplo para a tua família, você é um exemplo para os filhos, você é um exemplo para os colegas de trabalho ou para os funcionários. De alguma maneira você está sendo um exemplo para alguém, porque sempre tem alguém te observando. Esta é uma verdade da vida do ser humano: sempre tem alguém te observando. Especialmente quando você é um cristão, especialmente quando você é um crente. A sociedade secular já olha para você com uma expectativa de ver em você algum tipo de moralidade elevada, ou algum tipo de honestidade mais elevada. Por isso, se você escorregar, lá tem alguém aí fora dizendo: ah, o crente, né? Crente, né? Por quê? Porque eles têm essa expectativa de encontrar no cristão uma moralidade mais elevada ou uma honestidade mais elevada. E quando João, ele escreve esta carta para Gaio, ele dá testemunho de quem era Gaio. Primeiro, ele diz que Gaio é fiel. Gaio é um homem fiel. Na tradução que eu li, a King James Fiel, está escrito assim: os irmãos vieram e testificaram a verdade que há em ti. A verdade que há em ti. Esta palavra verdade aqui, grego, é aletheia, que significa simplesmente verdade. Mas o uso que ela está sendo colocada aqui na Bíblia, ela dá a ideia da verdade e da fidelidade. Quem é verdadeiramente fiel, quem tem uma conexão real. Então o que ele está falando aqui é dessa fidelidade verdadeira. Não é uma expressão para indicar a verdade de Gaio com Deus. Isso ele fala depois. Ele está falando aqui da ligação que Gaio tinha com ele mesmo, com João, com os apóstolos. Por isso até algumas traduções apresentam aqui a palavra, em vez de verdade, fidelidade. Porque João, ele está ressaltando aqui a qualidade de um homem que é fiel, de um homem que é verdadeiro para com o apóstolo, para com o seu semelhante. E o quanto nós precisamos afirmar esta qualidade hoje, a qualidade da fidelidade, que um homem tem que ser fiel à sua família, que um homem e uma mulher tem que ser fiel ao seu cônjuge, que nós precisamos ser fiéis à nossa igreja, fiel a uma amizade, fiel à instituição que pertencemos, fiel até à empresa que trabalhamos. Enfim, há uma falta de fidelidade do nosso dia que se estendeu, e tem hoje tanta gente fazendo fofoca, fazendo intriga, espalhando conversas. Tempo de campanha eleitoral, os senhores sabem disso, não é? É uma fofocaiada, fake news, é conversa. Youtubers, facebookers, influencers digitais. Antigamente a gente chamava de fofoqueiro, hoje tem esses nomes bonitos tudo. Está tudo por aí. E dentro da igreja também. Não é só na vida secular, é muitas vezes dentro da igreja. Gente que está se engajando em intriga, em espalhar conversa sem ter certeza do que está ouvindo. Vamos ao Antigo Testamento. O que dizia o sábio Salomão em Provérbios capítulo 6? A partir do versículo 16 ele diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Ou seja, tem 6 coisas que Deus detesta, mas a 7ª ele tem verdadeira repugnância, ele tem pavor. Quais são elas?
Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. 5, pés que se apressam a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. Deus abomina quem semeia contenda no meio dos irmãos. Por isso nós precisamos afirmar essa característica de Gaio, que era a fidelidade. Precisamos de obreiros e obreiras que sejam como Gaios, fiéis e verdadeiros. Outra característica que João dá de Gaio é que ele anda na verdade. E agora sim, esta característica, ela está diretamente ligada com o viver de acordo com a palavra de Deus. Andar na verdade significava andar de acordo com a palavra, andar de acordo com o ensinamento que os apóstolos estavam transmitindo àquela primeira igreja. E o verdadeiro cristianismo, ele se reflete na ação do dia a dia. Cristianismo é andar na verdade. Andar na verdade é como eu me comporto no dia a dia. Vir à igreja com roupa de crente, vir à igreja com cara de crente, vir à igreja carregando uma Bíblia, não quer dizer que você é um cristão. Ter um título na igreja, ser chamado de obreiro, de presbítero, de evangelista, ou mesmo de pastor, não significa que é um cristão. Um cristão você identifica pela sua maneira de viver. Ele tem que viver a palavra de Deus. A sua vida tem que ter o reflexo da palavra nas suas ações do seu dia a dia. E nós precisamos andar ou viver na verdade. O nosso procedimento tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Lembre disso, procedimento. Cristianismo é procedimento, é ação de crente. É viver uma vida cristã, é ter uma imagem cristã, é ter uma família cristã, é me comportar como um cristão deve se comportar em todos os aspectos da minha vida secular, do dia a dia, dentro da igreja, na família, na internet. Eu tenho que ter um comportamento cristão, porque Jesus já nos alertava contra a religiosidade falsa. Em Mateus 23, 23, Jesus fala para os principais religiosos que tinham. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus. E escribas e fariseus eram os religiosos mais radicais que tinham. E Jesus diz para eles: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezam o que tem de mais importante na lei, que é juízo, misericórdia e fé. E aí Jesus diz assim: vocês deviam praticar aquelas coisas. Sim, vocês podem dar os dízimos, mas sem omitir estas. Vocês podem dizimar como vocês quiserem, podem fazer as obras religiosas, mas se você esquecer da justiça, da misericórdia e da fé, é religiosidade morta. Jesus não está condenando o ato religioso aqui, mas ele está condenando a religiosidade que é baseada em atos. O legalismo religioso, conjunto de normazinhas para se salvar. Mas isso não, sem retidão na vida, não te leva a lugar nenhum. Andar na verdade é andar uma vida de justiça, de misericórdia e de fé. E muitas vezes, amados, nós enfatizamos muito a questão da justiça e nos esquecemos da misericórdia. Eu vou preparar para vocês aqui uma mensagem sobre justiça e misericórdia, porque a justiça tem que andar do lado da misericórdia sempre. Tem muito justiceiro por aí apontando o dedo para os outros, mas se esquece que Jesus disse justiça e misericórdia e fé. A igreja não é uma casa de santo, a igreja é uma casa de justiça, misericórdia e de fé. É uma casa de oração, é uma casa de misericórdia, é uma casa de fé, e sim, também é uma casa de justiça. Mas uma coisa sem excluir a outra. E Gaio é esse exemplo de um homem que vive uma vida no caminho, ou seja, ele vivia uma vida de justiça, de misericórdia e de fé. E isto é cristianismo mais puro que a gente pode apresentar para alguém. Dá para dar uma glória a Deus nessa noite?
Terceira característica que João mostra de Gaio, ele diz que Gaio tinha um procedimento fiel em tudo. Tinha um procedimento fiel em tudo. Se você perceber aqui, essas características vão ligando uma com a outra. Uma vai complementando a outra, uma vai levando a outra. Andar na verdade vai ser demonstrado através do procedimento, e do procedimento que é fiel. Como é que Gaio demonstrava isso? O que João aqui destaca dele? João diz que ele hospedava os mestres da palavra que eram enviados por João para ensinar a igreja. Era um costume que João estava estabelecendo naquele tempo. Ele enviava professores, pregadores, evangelistas, mestres da palavra às igrejas para ensinar. E Gaio recebia estas pessoas. Então, na sua vida, isso é demonstrado através dessa obra que ele faz. A nossa vida de fé, a nossa vida de amor cristão, ela deve ser evidenciada através do nosso procedimento, daquilo que nós fazemos. E Gaio demonstrava esse seu procedimento cristão através da hospitalidade. É complicado falar de hospitalidade no nosso tempo, um tempo de tanto perigo, um tempo de tanto enganador. Mas existem vários outros aspectos da fé cristã, de obras cristãs, que nós podemos exercitar. Se Gaio exercia no seu tempo a hospitalidade, talvez nós devemos nos perguntar: como é que eu estou demonstrando o meu procedimento cristão? Gaio era hospitalidade. Eu não posso fazer o que Gaio fazia em 2020, mas existem outros procedimentos cristãos que eu posso fazer, em ajuda ao próximo, em serviço à igreja, em serviço à sociedade, em serviço às pessoas, em serviço aos menos favorecidos. O que eu estou fazendo? Qual é o meu procedimento cristão que se destaca? Qual é a ação da tua vida que você pode destacar como um procedimento cristão? Se João fosse escrever sobre a tua vida, de Gaio ele escreveu sobre a hospitalidade. O que João ia escrever sobre a tua vida? Qual é o procedimento cristão que ele ia destacar na tua vida? Estão me seguindo? Amém? Gaio se transforma, através desses passos, em um exemplo para nós, em um exemplo de amor. O versículo 6 que nós lemos, está escrito: estes foram testemunhas da tua caridade diante da igreja. Apesar de eu estar usando aqui a King James fiel, que você sabe que eu gosto, eu não gosto dessas traduções que traduz como caridade, porque a palavra grega aqui é ágape, e ágape é amor supremo, e caridade no nosso vocabulário pós-moderno é alguém que sente pena de alguém e dá esmola. Isso é caridade, é você dar um dinheirinho, vai na rua, pega o cara não tem o que comer, dá R$2 e diz: fiz caridade. Não deu para comprar nada, né? Não deu para comprar, acho que 1 litro de leite. Não sei se compra com R$2 1 litro de leite. Não, né? Não fiz nada. Mas a pessoa acha que fez caridade. Então eu não gosto muito dessas traduções que usam caridade. Eu prefiro aqui a palavra que usa amor mesmo, porque ágape é o amor supremo. As 3 palavras gregas para amor, filhos, eros e ágape. Sempre quando é o amor supremo, o amor de Deus, é ágape. Então aqui está falando de caridade, mas com esse sentido de amor supremo. Gaio é um exemplo de amor supremo, de alguém que consegue entender o amor de Deus e refletir o amor de Deus às pessoas. Isso é Gaio. E João estabelece uma relação aqui entre amor e obediência. Quem obedece ama, quem não obedece não ama. Gaio, que ele está falando aqui, é o exemplo de amor. Já ele vai falar de alguém que não obedece, portanto não ama. E o amor se transforma na base das demais características. Aliás, todas as características cristãs têm que estar fundamentadas em amor. É por causa do amor que Gaio é fiel. É por causa do amor que Gaio anda na verdade. É por causa do amor de Deus que Gaio tem um bom procedimento. Então todas essas características que João está falando de Gaio, fidelidade, andar na verdade, bom procedimento, todas elas estão fundamentadas no caminho do amor. Porque esta é a base do cristianismo. O mandamento de amar é a base do cristianismo. Vamos falar, eu falo repetidamente isso, mas é bom a gente ter a base bem firmada, né? Quando perguntaram para Jesus qual era o grande mandamento, Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40:
Mestre, qual é o grande mandamento, o maior mandamento, o primeiro mandamento? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mas tem um segundo, que é parecido com este, e este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então tudo aquilo que nós fazemos como crentes, como cristãos, tem que estar fundamentado, primeiro, no amor de Deus, e segundo, no amor uns pelos outros. É a base de todos os mandamentos, é a base de todo o meu procedimento cristão: amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo. E não é fácil amar o próximo como a si mesmo, mas essa é a base cristã: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o próprio João ensina na sua primeira carta, nós estamos na terceira, na primeira carta ele já tinha escrito: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O que isso significa? Dizer que ama é fácil. Dizer que ama a Deus é fácil. O que você faz para mostrar que ama a Deus? Dizer que ama o próximo é fácil, mas o que você faz pelo teu próximo para mostrar o teu amor? Esse amor tem que estar baseado não em teoria, não em filosofia, mas em procedimento e em ação práticas. Vamos adiante para nós não passar de horas. O segundo exemplo aqui, primeiro nós vimos João escrevendo a Gaio, e agora que ele fala para Gaio, ele vai citar o mau obreiro, e dá nome, ele diz Diótrefes. Diótrefes é o nosso mau exemplo. Se Gaio é o exemplo a ser seguido, o Diótrefes é o exemplo a não ser seguido. E por que ele não deve ser seguido? Porque ele gosta de se sentir o mais importante. Ele gosta de se sentir o mais importante. É um tipo de obreiro que se sente superior aos outros. Também é o tipo de cargo, o tipo de obreiro que recebe um cargo de líder, e porque ele recebeu o cargo, ele quer ter a primazia agora. Ele se acha que está acima de todo mundo. Alguém colocou ele numa liderança, ele já se acha que é o grande, gosta de ter a primazia. Como a meninada, acho que ainda diz, né? Acha que é a última bolachinha do pacote. Não sei se ainda dizem isso, mas há pouco tempo dizia. Este homem, ele gosta de ser o principal. Enquanto Gaio ama os irmãos, como João escreveu, quem é que Diótrefes ama? Ele ama a si próprio. Ele está interessado em si mesmo. O que ele está interessado na vida é em si próprio, ele ama a si mesmo. Ele não recebe os evangelistas que João envia na sua casa, e ele impede que os outros também recebam. Quem segue o ministério de Diótrefes, ele não tem um bom procedimento, e não quer que os outros também tenham. Ele fica incomodado que os outros estão fazendo algo bom, ele fica perturbado. Ele não se contenta em não contribuir, ele tem que fazer campanha para os outros não contribuir também. Ele não se contenta em não participar de alguma atividade na igreja, ou sei lá, em algum departamento, ou mesmo no coral, enfim, com tantas atividades que a gente tem. Ele não só não participa, como ele faz campanha para os outros não ir também. E isso é ministério de Diótrefes, que gosta de ter a primazia, não faz e não quer que os outros também façam. E por isso Diótrefes se transforma num rebelde. Tão rebelde que ele não recebia a carta que João tinha escrito. E olha só que coisa interessante, né? O nível de rebeldia dessa pessoa. Ele não recebe a carta que João tinha escrito. Se alguém disser, eu não vou receber isso daí que o pastor Davi mandou, eu até digo, tá ok, não concorda. Mas quando alguém diz, eu não vou receber o que o apóstolo João escreveu, um homem que andou com Jesus, João andou com Jesus, recebeu instruções do próprio Cristo, recebeu ministério direto da mão de Jesus,
E agora naquela igreja aparece um revoltoso que repudia João, que quer ser maior que o apóstolo João, e pasmem, consegue um número de adeptos. Consegue número de adeptos. Por isso eu costumo dizer, e eu digo isso, prefeito, que se aparecer alguém que plantar uma árvore em Viamão e criar a seita da árvore viamonense e usar um hobby cor de abóbora e postar coisas no Facebook, vai ter seguidor. Vai ter alguém que vai seguir. Sempre tem alguém disposto a seguir alguém. Pode ser a coisa mais maluca. Nós temos aqui um homem que se revolta contra João. Contra João. E tem gente que estava dando ouvido para ele. E é tamanha a revolta que ele consegue impedir que as correspondências do apóstolo João cheguem na igreja. É triste, mas é a história bíblica. Ele rejeita a instrução do presbítero. Vou repetir de novo. Ele rejeita a instrução do presbítero. Não tem presbítero na casa hoje? Ele rejeita a instrução do presbítero. Vocês estão esquecendo que João começa essa carta se identificando como presbítero? João está dizendo: eu, o presbítero, eu sou o supervisor com vocês, sou presbítero com vocês. Ele rejeita a instrução do presbítero que devia estar sobre a sua vida. E Diótrefes é pior, porque ele usa de palavras maliciosas. Diótrefes tem página no Facebook para falar mal de João. Diótrefes vai para o grupo do WhatsApp da igreja para falar mal de João. Diótrefes faz grupo paralelo de WhatsApp, levando os irmãos da igreja para o grupo dele, e diz: não vai lá para o grupo do presbítero, vem para o meu grupo aqui. E lá ele mete o pau no João. Ele não aceita a autoridade do apóstolo, do presbítero, e para combater a sua autoridade ele usa de maledicência. Vamos voltar lá para o sábio Salomão mais uma vez? O que Salomão nos orientava? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que semeia contenda entre os irmãos. Esse é o que Deus tem pavor. E o nosso obreiro Diótrefes, de 7 características, ele tem pelo menos 5. Ele tem olhos altivos, lembra? João diz que ele gosta de ter a preeminência. Ele se acha superior aos demais. Ele se acha superior, ele quer ter a preeminência, ele quer ser o líder. Por isso que ele faz esse tipo de atitude. Ele tem olho altivo. Ele tem língua mentirosa, ele profere palavra maliciosa contra João. Ele, no seu coração, ele trama projetos iníquos. João disse que ele impede os irmãos de exercer hospitalidade. Ele tem pés que se apressa a correr para o mal, porque ele expulsa da igreja quem queria ajudar João. Quem queria ajudar João, ele expulsava da igreja. E ele tem o pior de todos: ele semeia contenda entre os irmãos, proferindo palavras maliciosas contra João e seus enviados. Qual é o problema de Diótrefes? Não é só uma questão aqui de aceitar a liderança. O problema de Diótrefes não é só uma questão teológica, que ele tem um argumento teológico com João. O problema de Diótrefes é pecado. Quando nós temos identificado na Bíblia que ele gosta de ter a primazia, isso é pecado, porque a primazia é de Cristo. A primazia é Cristo. Então, quando Diótrefes quer tomar o lugar de João, na verdade, ele está querendo tomar o lugar de Cristo. Quer ser ele aquele que tem a primazia, ele aquele que tem a revelação, ele que tem a condução, ele que tem a palavra. E não preciso dizer para vocês que 2000 anos de história de cristianismo provam que Diótrefes estava errado e João estava certo. Mas o que nós aprendemos nessa carta é que nós não devemos ser influenciados pelos maus exemplos. João está dando um conselho a Gaio, que serve para nós ainda hoje, que é: não deixe que este homem seja uma influência na tua vida.
João escreveu no versículo 11: amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, o que faz o mal não viu a Deus. Então o que ele está dizendo é o seguinte: deixa o mau obreiro de lado, simplesmente não siga o exemplo dele, sai desse grupinho dele, para de seguir o Insta dele, não te associe na página dele, deixa de lado, porque por trás de tudo isso, na verdade, ele não ama Deus, ele ama só a si mesmo. João mostra então para nós um exemplo de um bom obreiro que você pode seguir, e aí ele cita Demétrio. No versículo 12, João diz assim: Demétrio, você tem de um lado Diótrefes, ele diz, mas Demétrio, esse tem bom testemunho da parte de todos os homens e da parte da própria verdade. Sim, também, e nós também testemunhamos, e vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. João está dizendo basicamente: olha, Demétrio, esse tem testemunho. Demétrio, esse tem testemunho de crente, esse tem um testemunho do que é realmente ser um cristão verdadeiro. E ele usa aqui um tríplice testemunho. Ele diz: primeiro, todos dão testemunho dele, todo mundo fala bem dele, ele tem uma boa conduta que é reconhecida do público. Segundo, ele diz: a verdade dá testemunho, ou seja, não é só aparência, não é que ele está vendendo a imagem de bom moço, não é que ele tem uma boa aparência, que ele vende uma aparência de um cristão verdadeiro, não. Mas ele diz: é verdade, a própria verdade dá testemunho. É mais do que um testemunho público para os outros ver, mas é verdade o que tem na vida dele. E João diz, terceiro, não é só isso, nós também, nós os apóstolos, nós, a liderança da igreja aqui, nós também damos testemunho. João está dizendo, não é a opinião de qualquer, não é qualquer um falando. Hoje todo mundo está falando, ninguém está escutando. Mas João diz, não é qualquer um falando, é o apóstolo. Veja quem está dando testemunho. João está dando testemunho dele. Deixa eu perguntar para você, já estou encerrando. Quem é que está dando testemunho da tua vida? Quem é que dá testemunho da tua vida? Vamos nos colocar em pé, vamos encerrar, queridos. Queridos, sempre, escute isso, sempre, desde o tempo de João até a igreja de Viamão em 2020, sempre vai ter maus exemplos de pessoas, de obreiros que não andam segundo a verdade, mesmo dentro da igreja. Tem gente que até hoje fica escandalizado, descobre que fulano, que aquele pastor, que aquele presbítero, que aquele evangelista, que aquele diácono, olha, não era o que nós pensava. Não é novidade. Desde o tempo de João, na igreja primitiva, tinha gente má, tinha mau obreiro, lá estava maus obreiros, e João teve que lidar com os maus obreiros. Às vezes o encarregado da congregação fica assustado com o tipo de obreiro que tem que lidar, ou com o tipo de crente falso que tem lá. Não te preocupa não, João também teve que tratar com isso. João teve que lidar com esses maus obreiros. A questão para nós é, o que resta disso para nós? Nós estamos seguindo os bons exemplos ou os maus exemplos? É isto. E nós estamos sendo, como ministros de Cristo Jesus, como cristãos, bons exemplos ou maus exemplos para as pessoas? Quem nós vamos imitar? Diótrefes, que gosta de ter a primazia, ou Demétrio, que tem bom testemunho? Os dois são obreiros nessa igreja, os dois. O que a Bíblia nos diz dele é que ele gostava de aparecer em primeiro lugar, gostava de se colocar por cima dos outros, de se mostrar quem ele era. E o outro, ele tem testemunho, ele é real, ele é verdadeiro, em essência no seu coração. Seja um Gaio, não se deixe levar pelos maus exemplos, siga o bom exemplo. Seja um Demétrio, tenha bom exemplo na tua vida, permaneça sendo fiel, andando na verdade.
exercendo o amor e mudando a tua vida com bons exemplos. Vamos orar. Fique aí onde você está, no teu lugar. E se essa palavra falou com a tua vida hoje, você fala com Deus agora. E vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude a seguir os bons exemplos de coração, baseando nossa vida em justiça, misericórdia, fé. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite pela oportunidade que Tu nos concede mais uma vez de chegar em Tua casa e de aqui neste lugar nos colocarmos em Tua presença. Tu conheces a vida de cada um desses Teus servos e servas. Em meio, Senhor Deus, a tantos exemplos bons e ruins, que possamos seguir sempre os bons exemplos para nossas vidas. Nos mostra aqueles que realmente têm testemunho e não apenas aqueles que gostam de ter a primazia. Que o Teu Espírito Santo possa encher a vida de cada um de nós, de maneira que também nós possamos tomar as escolhas certas e corretas e sermos um bom exemplo. Abençoa agora a vida de todos os Teus servos e servas que vêm até este lugar nessa noite. Aqueles que estão também nos acompanhando através da internet neste momento, pelo nosso aplicativo, pelo nosso canal do YouTube. Abençoa cada vida e que possamos, Senhor Deus, tomar esta palavra, essa terceira carta que João escreveu, e colocar em prática em nossas vidas. Que possamos seguir os bons exemplos e que possamos também ser bons exemplos de cristãos verdadeiros, não apenas de aparência, não apenas de ações religiosas, mas em essência, em nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, meus amados. Nós temos também aqui o dever de orar pelo nosso prefeito hoje, que está em campanha. Eu até vou pedir, conduz o prefeito aqui, mas para que o Anselmo conhece como é que funciona. Ô Aguirre, vem cá também, rapaz. Você também é filho da casa, um cristão também. Vem acompanhar. Peço-te, vem banir Ô Aguirre, vem cá também. de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair, banir. Pereço sem Ti, ó meu mestre, vem logo, vem acudir. As ondas atendem ao meu mandar.